Fala pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Como é que tá as coisas? Bem-vindos à nossa live, bem-vindos a essa masterclass. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem bastante, espero que vocês consigam extrair algum pouco do que a gente vai conversar aqui para levar para o dia a dia de vocês, para vocês crescerem na área de vendas, para vocês crescerem nos negócios de vocês. Tá? Conto muito com isso e vocês sabem que podem contar sempre comigo. Beleza? Já vou logo adiantando que quem quiser tirar dúvida durante a apresentação, pode ficar à vontade, mandar aqui no chat do próprio YouTube, que eu vou respondendo, não necessariamente no exato momento que você mandar a dúvida, mas sim, vou responder a todo mundo, tá? Quem quiser mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade, sejam muito bem-vindos. Tá? Para quem, alguns de vocês já me conhecem há algum tempo, outros não. Eu sou Diogo Francischini, também conhecido como Diogo Shark, e a história desse meu apelido tem muito a ver com o tema, com o conteúdo que a gente vai ver aqui hoje, né? Que eu sou realmente um apaixonado por tubarões e sou também um apaixonado por vendas. Então, eu já trabalho com vendas há muitos anos, na verdade, eu trabalho com vendas há mais de 20 anos, e sempre fui vendedor, fui gestor de vendas também, fui gerente comercial, fui diretor executivo, né, de expansão em franquias, já fui premiado. Em 2010, eu fui eleito o segundo maior vendedor de franquias do mundo pela Remax, que é a maior rede de franquias imobiliárias do mundo. E há muito tempo, na verdade, desde que eu sou muito pequenininho, eu tenho uma paixão louca por tubarões. Né? Na verdade, eu sofri um trauma bem grande quando eu tinha 5 anos de idade, assisti escondido dos meus pais o filme Tubarão. E esse filme me deixou com, na verdade, eles não deixaram eu assistir, né? Eu fingi que estava dormindo, eles foram dormir. Eu fui lá escondido, assisti o filme escondido deles, e isso me rendeu pesadelos terríveis ao longo de muitos anos da minha vida. Só que aqueles pesadelos, aquele meu medo, eu não queria conviver com isso para sempre. E eu, como sou muito nerd, eu resolvi que eu ia estudar tudo que eu pudesse, tudo que eu conseguisse encontrar sobre os tubarões, para pelo menos, se um dia eu me deparasse com um, desse de frente com um, eu soubesse o que fazer para não ser devorado, né? Para não morrer. E comecei a estudar, e de tanto estudar e de tanto mergulhar nesses seres incríveis, né? De tanto conhecer de perto, eu percebi que eles não havia nada a ter medo, não tinha nada para ter medo dos tubarões, muito pelo contrário, né? São criaturas espetaculares, e eu comecei a nutrir uma paixão, realmente um amor, na verdade, uma paixão que se tornou um amor mesmo. E foi um amor que foi amadurecendo ao longo dos anos, e enquanto eu estudava cada vez mais, procurava conhecer cada vez mais, convivia. Interessante que aos 17 anos eu ajudei a resgatar um garoto de um ataque de tubarão na Flórida, e foi muito perto de mim, na verdade, eu só não fui o escolhido, né, para tomar aquela mordida. E foi bem feio a coisa, né, a cena, enfim, que na época só contribuiu para me deixar com mais medo, mas eu comecei, de tanto que eu estudei, eu comecei a conviver também com pessoas que são imersas nesse ambiente, literalmente imersas nesse ambiente, tanto que eu fiz amizade com muitos desses profissionais, desses biólogos, desses cinegrafistas que trabalham para esses programas do Discovery Channel, National Geographic. Então, eu acabei me aproximando também dessas pessoas e comecei um projeto de preservação aos tubarões. E que existe até hoje, né? O projeto Amo Tubarões. Mas o que acontece é que eu estava indo para Recife dar um treinamento para a Chevrolet, e no caminho eu estava assistindo um filme, um documentário sobre tubarões no avião, e eu ouvi uma informação que eu achei muito interessante sobre os tubarões. Né? E quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, vou colocar um slide com a foto de um tubarão aqui na apresentação que eu vou fazer para eles, aproveitar que eu venho para Recife, e eu vou perguntar para eles, quando for começar a palestra, o treinamento, eu vou perguntar para eles, vem cá, o que os vendedores dos tubarões têm em comum? E aí foi muito interessante, porque eu coloquei, e aí joguei o slide na tela, quando apareceu o tubarão, o pessoal se ouriçou, né, nas cadeiras. Eu falei, ei, pessoal, o que os vendedores dos tubarões têm em comum? E aí um camarada levantou a mão de lá e falou, é porque quando as pessoas veem, sai correndo. E eu fiquei, não, por quê, cara? Tanta coisa que você podia falar, tanta coisa que você podia pensar aí sobre tubarões,
Você pensou logo em algo negativo, e eu pensei, cara, pior que faz sentido mesmo, né? Quer dizer, por uma má compreensão, ou talvez por situações isoladas, ou experiências negativas que algumas pessoas tenham tido, elas nutriram esse medo, tanto por tubarões quanto por vendedores. Só que depois dessa, foi uma risada geral, lógico, e depois as pessoas começaram a falar uma série de informações, uma série de analogias interessantes, algumas faziam sentido, outras não, e até que eu falei, caramba, eu vou usar sempre esse slide em todas as palestras. E aí, comecei a usar sempre, e cada palestra, cada treinamento que eu dava, que eu usava esse slide, a coisa crescia mais, porque a quantidade de analogias era maior. Até que, quando eu fui dar um treinamento para a Via Varejo, né, Casas Bahia, Ponto Frio, a gente falava sobre um modelo novo de lojas que era para competir com o fato de as lojas físicas estarem perdendo mercado, perdendo venda para o varejo online. Então, a ideia era os vendedores se manterem relevantes, a loja, o comércio, o varejo físico se manter relevante e não mais ser um espaço somente para as pessoas irem lá, olhar o produto, pegar, tocar, cheirar e falar, pô, é isso mesmo, voltar lá, entrar no site e comprar. Então, quando eu montei esse treinamento, né, e quando eu participei desse treinamento, eu falei, caramba, tudo o que a gente tem dentro de um treinamento de vendas pode ser feito uma analogia com os tubarões. Então, foi daí que nasceu o Shark Attack. E existe uma questão que eu acho que é nosso ponto de partida quando a gente está falando sobre os tubarões e sobre vendas. Eu não sei, alguém sabe há quanto tempo os tubarões estão na Terra? Né? Se alguém quiser arriscar aí pelo chat, pode falar, mas pode pensar também, senão nem todo mundo tem a facilidade, né? Tá ali com o teclado fácil, com o telefone fácil, tem gente que assiste pela televisão, enfim. Mas vocês fazem ideia, pra vocês terem ideia, os dinossauros, eles desapareceram há cerca de 37 milhões de anos, tá? Já existia tubarão nessa época. As primeiras árvores surgiram na Terra há 380 milhões de anos. 380 milhões de anos. Já tinha tubarão. Né? Os tubarões são mais antigos do que as próprias árvores. Os tubarões estão na Terra há mais de 400 milhões de anos. E de lá para cá, muitos eventos cataclísmicos aconteceram, extinções em massa aconteceram, milhares e milhares, milhões talvez, de espécies de animais, de vegetais desapareceram e os tubarões permaneceram firmes, não só vivos, como predadores de topo de cadeia até hoje. O que eles fizeram? Qual foi a fórmula? Qual foi o segredo? Em uma palavra, qual foi o segredo para eles conseguirem superar todas essas extinções em massa, todos esses cataclismos? Em uma palavra, adaptação. Adaptação, mano. Na época que os dinossauros apareceram, né, a teoria mais aceita, né, que o meteoro caiu sobre a Terra, e nessa do meteoro cair sobre a Terra, subiu a cortina de poeira, tapou a entrada dos raios do Sol, no que tapou a entrada dos raios do Sol, as plantas, os vegetais morreram, porque não conseguiam fazer fotossíntese. E aí os dinossauros maiores, que eram herbívoros, galera, acabou a comida, morreram. E aí os dinossauros menores, que eram carnívoros, não tinham mais os herbívoros para comer, e galera, acabou a comida, morreram. E os tubarões? Os tubarões falaram, galera, tá acabando a comida. Tá acabando a comida, a gente não vai ter comida suficiente, vamos ter que fazer uma dieta, vamos ter que fazer um low carb, a gente vai ter que mudar aqui alguns costumes nossos, porque a gente vai precisar sobreviver. Se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não se adaptar aos novos tempos, nós também seremos extintos. E foi o que eles fizeram. E aí eles começaram a reduzir a alimentação, reduzir o consumo de energia, o gasto de energia também. Então, nesse processo, eles foram diminuindo de tamanho e se ramificando em nas hoje mais de 450 espécies diferentes de tubarões que temos aí em todos os oceanos do planeta. Tá, Shark, beleza. Mas o que é que isso tem a ver com a gente? O que é que isso tem a ver com o vendedor? Mano, a profissão de vendas está ameaçada de extinção. Eu sempre falo isso e eu vou continuar falando. Estamos ameaçados de extinção. Por quê? Porque hoje existem máquinas, existem robôs, sistemas, bots capazes de emular praticamente tudo que um vendedor faz. Você percebe que o varejo tradicional, as pessoas já estão
preferindo, em grande parte, em grande escala, comprar online do que comprar no varejo tradicional. Elas usam o varejo tradicional como showroom, mas as compras acabam sendo feitas online, até pela facilidade de pesquisar, facilidade de encontrar melhores preços, melhores condições. Muitas vezes a gente tem frete grátis aí, hoje a gente tem vários varejistas virtuais digitais que oferecem frete grátis. Então, assim, a gente tem comodidade, a gente tem opções para escolher, a gente tem muita informação disponível. Tá? Então, se eu quiser competir e se eu quiser sobreviver frente à tecnologia, eu preciso fazer algo que a tecnologia não é capaz de fazer. Porque o que acontece em grande parte é o contrário, né? A gente se robotizar. Né? A gente está agindo de maneira robotizada, sem vontade, sem paixão, sem tesão, simplesmente deixando a vida levar. Tá? E se é para ser robotizado, um ser humano nunca será tão bom quanto um robô na arte de agir robotizado. Porém, um robô tem capacidade de ser muito melhor do que um ser humano em vários aspectos. O robô aprende, o robô manifesta empatia, o robô evolui, o robô consegue contra-argumentar. As máquinas hoje conseguem simular um ser humano, seja numa conversa por telefone. Existem sistemas hoje onde eu vou deixar o link depois aqui nesse vídeo. Existem robôs que fazem você pensar que está falando com um ser humano. Né? Esqueça esses atendentes eletrônicos que a gente está acostumado hoje. A tecnologia já está em outro nível, tá? Já avançou em outro nível. Então, robôs custam mais barato, sistemas são mais rápidos de serem atualizados, não precisam receber treinamento, é só trocar, fazer um upload de uma atualização e está todo mundo atualizado. Sistemas, robôs, máquinas não tomam cafezinho, não reclamam, não pedem aumento. Então, se eu, como vendedor, quero sobreviver, e não só sobreviver, mas crescer, continuar crescendo, tendo sucesso, ser topo de cadeia no meu negócio, eu preciso fazer a única coisa que só nós, seres humanos, somos capazes de fazer, que os computadores jamais serão capazes. E eu juro que eu pesquisei muito, estudei muito, e só encontrei uma única coisa que os computadores jamais serão capazes de fazer. Vocês sabem o que é? Sentir. Os computadores nunca serão capazes de sentir nada por nós, nem por ninguém. Então, se eu preciso sentir, para que eu possa evoluir como vendedor, eu preciso sentir algo verdadeiro por aquela pessoa para quem eu estou vendendo alguma coisa. Algo verdadeiramente bom, algo verdadeiramente positivo, um desejo, uma vontade real de alguma maneira, transformar para melhor a vida daquela pessoa com aquilo que eu tenho para oferecer. Em alguma medida, em alguma escala, seja pequena, média ou grande. Eu preciso sentir essa vontade, esse desejo tem que ser sincero e tem que vir de dentro de mim. Não pode ser algo emulado, não pode ser algo que não, tem que ser de verdade. Fazer aquela pessoa feliz, transformar para melhor a vida dela, seja vendendo uma bala, um chiclete, ou seja vendendo um apartamento, seja vendendo uma solução empresarial para o negócio daquela pessoa, seja vendendo um seguro, seja vendendo o que for. Vendendo o que for. Eu preciso entender que eu posso, eu preciso querer mudar em alguma escala a vida daquela ou daquelas pessoas para melhor. Se eu não for capaz de evoluir a esse ponto, eu vou ficar para trás. Eu vou me tornar obsoleto. Aliás, eu não vou me tornar, eu já sou obsoleto. Isso vale para tudo na vida. A gente está tendo... muitas profissões vão desaparecer em pouco tempo. Tá? E a profissão de vendedor, ela está na lista das profissões que vão desaparecer. E um dos meus papéis, inclusive, no que eu faço, é cuidar para que isso não aconteça. Tá? É contribuir de alguma maneira para que essa extinção não aconteça. Eu tenho 2 projetos de preservação. Um de preservação dos tubarões e outro de preservação dos vendedores. Tá? Então, eu espero que faça sentido isso para vocês. Né? Eu não sei se está fazendo esse sentido para vocês, mas isso é um ponto crucial se nós quisermos sobreviver à grande extinção em massa que vai acontecer dos profissionais de vendas. Precisamos evoluir a ponto de sentirmos algo verdadeiro. Que coisa, né? A gente pensar, sentir deveria ser algo inerente a ser humano. A gente não devia ter que aprender a sentir, não devia ter que vir um cara aqui falar que você precisa sentir alguma coisa pela pessoa. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Se você parar para pensar, você
Sabe qual é a etapa mais importante de uma venda, do momento de uma venda, de uma abordagem de venda? Alguém sabe? Bebam água, tá? Bebam água, bastante água. A gente vai passar aqui, pessoal, mais ou menos 1 hora e meia conversando, tá? E no final eu vou fazer vou apresentar para vocês uma novidade, tá? Vou apresentar para vocês um programa online, uma mentoria online, tá? Deixar isso bem claro para vocês. No final vou apresentar essa mentoria online sim, que é algo que eu desenvolvi especialmente para vocês, e que vai aprofundar, né, muitos dos temas que a gente vai ver aqui hoje, tá? Mas fica aqui que a gente vai ver muita coisa bacana hoje também, tá bom? Então, a etapa mais importante de um processo de vendas é a sondagem. O que é a sondagem? A sondagem é quando eu vou lá procurar saber, procurar entender, colher informações do cliente, para que a partir dessas informações colhidas eu possa montar uma proposta de valor para ele. Quanto mais completa é a minha sondagem, quanto mais informação eu coleto, mais conexões eu consigo fazer e mais personalizado eu consigo fazer aquela oferta. Mais de acordo com as necessidades reais daquela pessoa, eu consigo fazer aquela oferta e maiores serão as minhas possibilidades de transformar a vida daquela pessoa para melhor com aquilo que eu tenho para vender. E essa é a etapa mais importante e, ao mesmo tempo, é a etapa menos praticada pelos profissionais de venda. Isso eu tenho perguntado todas as empresas que me contratam para dar treinamento, e não são poucas, tá? Vocês se inscreveram, vocês devem ter visto lá algumas delas, que não dá para colocar todas lá, mas não são poucas empresas. E todas elas, unânime, qual é a etapa das vendas que vocês estão tendo mais dificuldade, que vocês percebem que os vendedores menos dão atenção, e eles são unânimes em dizer que é a sondagem. Você sabe por quê? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Imagina que um amigo ou amiga sua bate na porta da sua casa, desesperada, quando você abre a porta, a pessoa está em prantos. Briguei com meu marido, eu não sei o que eu vou fazer, ele disse que vai sair de casa. Depois que você se recupera do susto, você tomou um susto, qual a primeira coisa que você faz? Além de dar um abraço, lógico, vem cá, tal, calma, se acalme. Beleza, acalmou. E aí, o que é que você faz? A primeira coisa que você faz, sabe o que é? É derrubar um caminhão de perguntas em cima daquele seu amigo, daquela sua amiga. Mas como foi? E que dia foi? E por que foi? Mas que horas? E você respondeu o quê? E ele respondeu o quê? E há quanto tempo? E vai derrubar um caminhão de perguntas para depois, com base em tudo que você ouvir, é que você vai tentar aconselhar de alguma forma. Por que você encheu ela de perguntas? Por 2 motivos. Primeiro, porque você se importa com ela de verdade. E segundo, que está diretamente relacionado com o primeiro, é que você quer saber, já que você se importa com ela, você quer saber qual é a melhor maneira de ajudar. Simples. Se você se importa verdadeiramente com a pessoa, você não precisa treinar, praticar, estudar a sondagem como uma etapa da venda. A sondagem é natural. A sondagem é natural, é para ser natural. Tá? Então, para que a gente consiga evoluir, a gente precisa se importar de verdade. Faz sentido isso para vocês? Vocês acham que dá para fazer melhor do que a gente faz hoje? O que vocês acham, hein? Dá para fazer melhor? Todos os dias eu acordo pensando, dá para fazer melhor. Não existe um dia que eu não pense o que é que eu posso hoje fazer melhor do que o que eu fiz ontem. Aquele velho ciclo do PDCA. Vocês conhecem o ciclo do PDCA? Plan, Do, Check, Act. Plan, P de plan, planejar. Tudo que eu vou fazer precisa antes ser planejado. Eu vou planejar o que eu vou fazer. Isso vale para tudo na vida, tá, gente? Inclusive para vendas. Então eu vou planejar tudo que eu vou fazer. Plan. Uma vez planejado, eu vou para o act. Eu vou agir, eu vou fazer. Beleza, fiz? Não acabou, não. Estou na metade do caminho ainda. Eu já fiz. Porém, agora eu vou fazer o check. Que é o quê? Eu vou checar, eu vou pensar sobre o que eu fiz. Isso pode ser de uma forma técnica, sistemática, escrevendo, ou pode ser só na cabeça, tá? Só no pensamento. Eu vou checar, eu vou avaliar, eu vou pensar sobre o que eu fiz, tá? E aí, como é que foi essa abordagem? E aí, como é que foi essa minha conversa que eu tive agora com essa outra pessoa? Isso pode para a vida pessoal também. Como é que foi agora o meu desempenho preparando o almoço? Esse meu telefonema de negócio, essa minha tentativa de agendamento de reunião, como é que foi? Meu resultado foi positivo? Foi negativo? Independentemente de ser positivo ou negativo,
Quais foram os pontos onde eu acertei? Quais foram os pontos onde eu poderia ter feito diferente? Beleza? Eu chequei e identifiquei esses pontos. E agora, desculpa, eu falei plan act, né? Plan do, fazer, tá? Aí check. Aí depois do check, depois que eu identifiquei os pontos de melhoria e os pontos que eu fui bem e os pontos que eu posso melhorar, eu vou para o act, que é o quê? Eu vou implementar essas mudanças, ou seja, eu vou implementar mudanças naqueles pontos que eu levantei como sendo pontos de atenção. E aí eu volto de novo para o ciclo. Eu vou planejar, vou fazer. Se a gente fizer isso em tudo na nossa vida, todos os dias a gente evolui, nem que seja um pouquinho, mas a gente evolui. Tá, galera? Então não esqueçam, façam o ciclo do PDCA na vida de vocês. Agora, galera, o que são vendas? Vocês sabem o que são vendas? O que é vender? Qual foi a última venda que você fez hoje? Ou melhor, qual foi a última venda que você fez? Galera, as pessoas fazem muito folclore, muita fantasia, e às vezes até quem vende não sabe o que é vendas. Eu conheço muito vendedor, na verdade, a maioria dos vendedores que eu conheço não sabe o que é vendas. Sabe por quê? Porque a maioria dos vendedores pensa que vender é colocar no mercado, levar ao cliente produto e serviço da empresa. Tá? Até porque a área de vendas é o motor de toda empresa. Toda empresa precisa da área de vendas para poder respirar, para poder oxigenar, para poder receber insumos, receber dinheiro. Uma empresa sem área de vendas está fechada. Entendam a área de vendas como qualquer sistema, ferramenta ou equipe que promova as vendas dos produtos, tá? Ok? Não estou falando de equipe de vendas, estou falando de área de vendas, tá? Para você não pensar, aí ó, tá dizendo que toda empresa morre sem área de vendas, então o vendedor não vai ser extinto, não. Áreas de vendas vão continuar existindo para sempre. Vendedores vai depender de nós, vai depender do que a gente faz, tá? Então, a maioria dos vendedores não sabe o que é venda, porque olha, enxerga a venda sob o ponto de vista da empresa e sob o ponto de vista seu próprio, do seu bolso, tá? Que está ali doido para receber aquela comissão. Quando, na verdade, comissão, faturamento, isso tudo é consequência. Sabe o que é vender, gente? Vou botar a escrever vender. Vou dar uma definição de vender mais simples do mundo. Vender é preencher lacunas. Ponto. Vender é preencher lacunas. Vender é fazer chegar até alguém aquilo que esse alguém está precisando ou desejando, ou de alguma maneira, consciente ou não, demandando. Tá? Claro, porque nem tudo. A gente fala, nossa, eu desejo sei lá, um smartphone que tenha conexão via satélite que eu permita eu me orientar no mar. Eu não sei eu não posso precisar ou desejar, porque talvez eu nem saiba que exista, tá? Mas assim, quem me conhece bem vai saber que um equipamento com esse tipo de recurso, caramba, ia ser fantástico. E se eu soubesse, uma vez que eu descobrisse que ele existe, eu ia ficar bacana. É uma lacuna que eu tenho que eu nem sei que existe, tá? Assim como há muito tempo atrás, a gente não sabia que a gente tinha uma lacuna por GPS, né? Hoje em dia todo mundo quer ter um GPS, todo mundo quer ter um Waze, um Google Maps no smartphone para poder achar os caminhos. Mas antigamente não existia isso, a gente tinha que aprender, a gente tinha que perguntar na rua onde é que fica não sei o quê, onde é que fica não sei onde. Tinha que se guiar, então tinha que abrir mapa. Eu já dirigi em cidades de outro país, de outro estado, de outro país, com o mapa aberto, tentando, putz, é aqui que vira. Já tive essa experiência, já passei por isso. E de repente hoje temos GPS que fala onde é que a gente tem que virar, e fala a hora que a gente chegou, quanto tempo falta para chegar e tudo mais. Então, tudo isso são lacunas, tá? Existem lacunas, e vender é preencher essas lacunas. Só que para eu preencher uma lacuna, eu preciso identificar. Quem já jogou quebra-cabeça? Eu preciso entender se eu tenho uma peça que encaixa assim, assim, eu preciso de uma peça que vá encaixar perfeitamente aqui. Eu não posso ter uma peça, se eu tenho um encaixe redondo, eu não posso tentar encaixar uma peça quadrada, uma peça triangular. Tá? Eu não posso tentar. Então, eu preciso identificar, estudar aquela peça, estudar aquela lacuna, para a partir daí encontrar a peça que eu tenho no meu portfólio que melhor vai se encaixar para compor aquele livro quebra-cabeça, que é a vida do nosso cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, tá, gente? Não muda nada. O foco não é em nós, o foco não é o nosso, o foco é o dele.
E o nosso compromisso tem que ser voltado para o que for melhor para ele. E para isso, nós precisamos exercer a persuasão, que muita gente confunde com manipulação, tá? E não tem nada a ver. A manipulação é quando eu tento induzir alguém a pensar de uma forma que me beneficie. E persuasão é quando eu tento fazer alguém raciocinar de uma maneira que lhe beneficie. Ok? Entenderam a diferença? Então, eu persuadir é eu mostrar um ponto de vista para que a pessoa entenda e siga uma linha de raciocínio que vai ser benéfica para ela. E para que eu possa exercer persuasão, eu preciso ter influência sobre essa pessoa. E para que eu exerça influência sobre essa pessoa, de alguma forma ela precisa me respeitar. Então, eu preciso trabalhar muito a minha imagem, eu preciso trabalhar muito o meu conteúdo, estudo, minha segurança, a maneira que eu falo, a maneira que eu me expresso, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me comunico. Eu preciso cuidar muito bem para que ela esteja em consonância com a frequência do meu cliente, da pessoa para quem eu vou tentar oferecer algo. Se eu trabalho com clientes de produto que são cliente corporativo, eu vou visitar um gerente, um diretor numa empresa, eu preciso estar vestido adequadamente, eu preciso conversar com ele de maneira que ele ganhe confiança em mim, porque eu só vou conseguir persuadir quem confia em mim. Então eu preciso reunir atributos que me façam transpirar confiança, tá bom? Bom, agora, lógico que assim, a gente vai ver alguns conceitos aqui, né? A gente vai ver alguns elementos aqui, mas para que a gente consiga ter crescimento e para que a gente consiga que aquele ciclo do PDCA funcione, né? Tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente cria, tudo que a gente tenta aprimorar na nossa vida funcione, eu preciso exercer o ciclo do protagonismo. Não sei se vocês já ouviram falar no ciclo do protagonismo. Mas é basicamente o seguinte, eu preciso ter 3 elementos. Tá? Eu preciso ter consciência, eu preciso ter coerência e eu preciso ter consistência. O que é isso? O que significa isso? Significa o seguinte, se eu vou promover a mudança, eu preciso primeiro ter consciência de que algo precisa ser mudado. Caramba, eu preciso organizar melhor os meus horários de prospecção. Eu vou fazer telefonema todo dia de manhã, tal, esse horário. Ou eu preciso melhorar eu preciso melhorar o meu resultado em vendas. Né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estudar, né? fazer algum curso, enfim, assistir lives, procurar conteúdo. Eu tenho consciência disso. E o que é coerência? Coerência é, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso procurar, buscar conteúdo. Ter coerência é efetivamente buscar esses conteúdos. É efetivamente fazer aquilo que a sua consciência te apontou, que a sua consciência te indicou, tá? Então, não adianta nada eu ter consciência se eu não tiver a coerência de agir conforme aquilo que a consciência me apontou. Porém, existe um terceiro elemento aí, que é o mais importante de todos, que é a consistência. De nada adianta eu ter consciência de que eu preciso mudar, que eu preciso evoluir, eu ter a coerência de me inscrever numa masterclass, de buscar conteúdos, de imprimir alguns textos, alguns artigos. Se eu não tiver a consistência de seguir em frente, de dar continuidade, eu chego na segunda-feira, vou fazer, vou acontecer, procuro, pesquisa, se inscreve aqui, ali, pá. Aí chega na semana que 20, não, peraí, não deu tempo, não consegui, tá difícil. Aí depois na outra, não, pera, e aí daqui a pouco, acabou tudo. E aí talvez um dia você se lembre, a consciência volte a bater aqui, você pensa, caramba, você tinha que ter feito aquilo, né? E aí a consistência, ela mata a coerência. A falta de consistência, na verdade, ela acaba matando a sua coerência. Tá? Então, muita atenção a isso. Bom, então, galera, uma coisa muito importante para a gente ter em mente quando a gente está procurando vender, agora a gente tem que pensar o seguinte, eu preciso de alguma forma planejar, correto? Lembra que a gente falou? Tudo parte de um planejamento. Tá? E quando eu vou fazer um planejamento, eu preciso entender para quem que eu estou vendendo, para quem que eu estou vendo, quem é o meu cliente potencial. Quem é aquela pessoa que consome o meu produto? E aí, existem alguns conceitos muito interessantes
Quando a gente vai montar uma estratégia de venda, normalmente a gente tem que estudar e colher informações sobre um público-alvo, correto? Sempre se falou muito em público-alvo, que é o quê? É aquele perfil, aquele grupamento de pessoas com características, seja demográficas, seja sociais, seja socioculturais, parecidas, que tem uma perspectiva, um potencial para se tornarem clientes, para adquirir o produto ou serviço. Tá? Normalmente, hoje em dia, a gente costuma trabalhar o conceito de público-alvo quando a gente está iniciando um novo negócio, que a gente ainda não tem uma experiência construída e a gente não tem uma experiência construída e a gente precisa começar do zero. Então, eu não tenho referência. A referência que eu tenho é, olha, esse tipo de produto que eu ofereço, nessa faixa de preço, é mais ou menos esse aqui, o perfil da pessoa, o perfil do cliente que consome. Tá? Porém, quando nós já estamos em atividade, seja a empresa nossa, ou seja uma empresa para a qual a gente trabalha, esse conceito ele acaba ficando um pouco defasado, porque eu preciso ir um pouquinho além. Eu preciso deixar o conceito de público-alvo para trás e aderir ao conceito de persona. Vou até diminuir aqui, botar aqui o slide para vocês. O conceito de persona. O que é persona? Persona é o seguinte, eu já estou em atividade, a empresa que eu trabalho já está em atividade, a minha empresa já está em atividade, e eu preciso ver o seguinte, qual o perfil dos meus melhores clientes? Então, eu preciso pegar o histórico, historicamente, quais são os melhores clientes que eu tenho? Ou seja, aqueles que me trazem a maior rentabilidade, tá? Então, normalmente, a maioria dos meus melhores clientes, pega um grupo assim dos seus melhores clientes, escolhe um critério para segmentar, seja em frequência de compra, ou seja em ticket médio, ou seja em montante total já comprado, faturamento total no lifetime desse cliente, no tempo de vida desse cliente. Então, escolhe um e aí monta um grupo e pega algumas características. A maioria desses melhores clientes é homem ou mulher. Mulher, beleza, então. Sua persona é uma mulher. Quais as profissões dessa pessoa? Qual é a profissão que mais aparece? Né? Vamos trabalhar com o conceito estatístico de moda. Né? Então, qual é a profissão da moda dentro desse grupo de melhores clientes? São mulheres e, putz, apareceu aqui, está bem pulverizado, tal, mas por um ou dois aqui médicos. Beleza, então minha persona é uma mulher e ela é médica. Normalmente, qual o status familiar dessa pessoa? Aí a gente tem vários critérios, né? A gente tem vários vou colocar aqui, vários critérios. Né? Então, eu preciso dar um nome para essa persona, né? Então, por exemplo, a Juliana é a minha persona. Ela é médica, ela é casada, tem 2 filhos, ela vai trabalhar, volta relativamente tarde para casa, fica ali um pouco com os filhos, mas vai dormir porque no dia seguinte ela tem que acordar cedo para ir para o hospital. Fim de semana ela gosta de viajar com a família e tal, aí já entrando em hobbies, né, que ela pode ter, viajar com a família, beber vinhos, né, beber espumantes. Se for da casa Perini, então, melhor ainda. Fatores que lhe trazem felicidade. O que traz felicidade para Juliana? Pode ser estar com a família, pode ser ir para balada, pode ser, não sei, depende da sua persona, tá? Quais são as angústias dela? As angústias, a gente começa a talvez perceber lacunas, tá? Então, quais são as angústias da Juliana? E aí eu vou tentar encontrar alguma dessas angústias que possa ser solucionada por mim. E é interessante também eu saber onde é que ela está, onde é que essa pessoa está. Eu preciso fazer uma declaração dessa pessoa, eu preciso ir para o papel escrever, tá? A gente precisa escrever essa pessoa. Então, assim, que lugares ela frequenta, que mídias ela utiliza, né? Tanto tradicionais, ela é noveleira, ela assiste programação, jornalismo, ela assiste programas de variedades, e que mídias sociais ela utiliza, né? Ela está muito no Instagram, ela usa muito o LinkedIn, ela usa muito o Pinterest, ela usa muito, seja ela qual for, TikTok, enfim, o que ela tá? E o que motiva ela a comprar? Ou seja, aí sim, qual é a dor? E galera, lembra de uma coisa, dor não significa que é uma coisa negativa, tá? Mas quando a gente chama dor, a gente está falando o que é qual é a sua motivador, qual é o seu motivador?
Pode ser uma dor, ou seja, uma necessidade, algo que esteja incomodando, ou pode ser algo para melhorar a sua qualidade de vida mesmo. Né? O que motiva a comprar pode ser melhorar a qualidade de vida, pode ser, putz, minha dor, eu preciso que mais pessoas conheçam a minha empresa, eu preciso desenvolver a minha equipe, eu compro para ter momentos felizes com os amigos, tantas e tantas e tantas possibilidades. Eu compro para enfim. E essa dor pode estar relacionada também, por exemplo, quando eu estou falando lá dos dados dela, quem é interessante eu saber também a faixa de renda dessa pessoa, tá? Porque uma das dores dela pode ser, poxa, eu queria muito ter isso, mas eu não posso pagar. Essa dor já gerou o surgimento de muita empresa foda. Tá? Muita empresa foda já nasceu por identificar dores como essa. Tá? Putz, eu queria muito consumir isso, precisava, isso ia tornar minha vida muito melhor, mas da maneira que é oferecida atualmente, eu não consigo pagar. E daí nasceu tantas e tantas e tantas ideias geniais, tá? Então pensa nisso, galera. Formata a persona, tá? É importantíssimo você formatar essa persona. E aí, uma vez formatada a persona, eu preciso pensar também em gatilhos mentais. Vocês já ouviram falar em gatilhos mentais? Isso aí também tem muita gente que confunde com manipulação, mas não tem nada a ver com manipulação, tá? O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são ferramentas, estímulos que nós enviamos para outras pessoas para gerar na mente delas uma impressão de acordo com um objetivo que nós tenhamos. Então, são estímulos que podem estar relacionados a conteúdos que nós publicamos nas mídias sociais, por exemplo, pode estar relacionada à maneira que nós nos vestimos, à maneira que nós falamos, recursos que nós nos cercamos para mostrar, né, coisas, elementos que nós mostramos ou demonstramos. Então, assim, existem dezenas de gatilhos mentais. Tá? Infelizmente, não dá tempo da gente falar aqui de todos, senão você precisaria de uma masterclass dessa só para falar de gatilho mental. Tá? Mas tem 2 gatilhos que eu gosto muito. Tá? Na mentoria, a gente consegue aprofundar isso, tem uma aula sobre gatilhos mentais, inclusive, onde a gente consegue aprofundar isso e depois consegue discutir quais se encaixam melhor na empresa de cada um. Tá? Então, assim, é bem bacana. Assim como persona também, a gente ajuda na elaboração da persona, tá? Da empresa, do vendedor. Mas eu queria destacar 2 gatilhos mentais aqui que eu acho muito bacanas, tá? Que eu gosto muito de utilizar. Um deles é o gatilho da autoridade. Eu até fiz um texto dentro do meu site, tá? Se vocês entrarem lá, eu escrevi inclusive sobre esses 2 gatilhos, tá? Então, se entrar lá no diogoshark.com.br, for lá em blog, vai estar lá esse texto, né, gatilhos mentais. É um texto que eu estou escrevendo aos poucos, então eu já coloquei 2 e com o passar do tempo eu vou colocando outros. Esse texto, esse post, ele é vivo, né, ele vai crescer. Mas a autoridade, o que é o gatilho da autoridade? Vamos lá. Você precisa fazer uma cirurgia super delicada. Quem que você confia mais? O cirurgião que acabou de se formar ou um cirurgião que já tem aí 20 anos de experiência, cursos de pós-graduação e especialização no exterior? E aí, qual é a tendência a você se conectar mais, sentir mais segurança? Então, assim, gatilho de autoridade são argumentos, recursos que fazem com que as pessoas sintam confiança, despertem confiança em você. Quando você consegue a confiança, você se torna mais persuasivo, você se torna mais influente. Lembra? Falei há um tempinho atrás. Então, o que pode te conferir autoridade? Vamos lá. Diplomas, cursos, especialização, aparência, sua aparência, o quanto você se cuida. Será que a sua aparência, a sua imagem é relevante? Se você trabalha com negócio, você chega lá com a camisa furada numa reunião, apesar de que hoje em dia até style, né? Se você chegar com a camisa furada. Há um tempo atrás você não podia com a camiseta preta fazer para transmitir um conteúdo, as pessoas pensavam que você
você não tinha autoridade para falar. Hoje em dia isso não existe mais, mas a maneira que você se veste, quantos seguidores você tem nas mídias sociais, isso infelizmente confere autoridade também. Não significa que você precisa ter tudo, não, tá? São só alguns elementos que te conferem autoridade. Prêmios que você já tenha recebido, o fato de aquilo que você prega fazer parte do seu dia a dia. Então, por exemplo, se eu vendo vinhos, caramba, eu preciso ser uma pessoa que bebe vinho, aprecia vinho, né? E tem o conhecimento, me envolvo bem com vinho. Se eu vendo bolos, doces, tortas, eu preciso, de alguma forma, conhecer, me envolver e saber avaliar e mostrar que eu conheço, né? No meu dia a dia, esse tipo de produto tem que estar inserido. É interessante, sim. Mas você vai selecionar o que é que você tem para te conferir autoridade. Então, falando sobre conteúdo, se eu tenho um perfil no Instagram, se eu tenho um perfil no LinkedIn, ou seja lá na mídia social que for, quanto mais conteúdos eu conseguir produzir a respeito daquilo que eu vendo, maior vai ser a minha autoridade. E quando eu falo conteúdo, é conteúdo mesmo, cara. Ensina, entrega, fazer lives te confere autoridade. Fazer masterclasses como essa te confere autoridade. Entregar conteúdo. Se vocês repararem, normalmente, quando eu monto conteúdo lá no meu Instagram, diogo.shark, caramba, eu coloco coisa pra caramba, eu coloco conteúdo completo. Como aumentar a probabilidade de conversão em uma ligação, se você trabalha com inbound, ou outbound marketing, ou sales. E tá lá, 9, 10 cards diferentes com texto, com conteúdo. Se você for lá no blog, tá tudo completo lá, explicação, tudo. Por quê? Porque quando as pessoas leem, elas pensam, caramba, ele entende disso. Ele tem propriedade para falar. Ele não é qualquer leigo, ele não é aventureiro, ele sabe do que ele está falando. Então, produzir conteúdos relacionados àquilo que você vende, conteúdos que orientem as pessoas, conteúdos, isso vai te conferir a autoridade, tá? Então, pensem nisso, porque esse gatilho de autoridade é um gatilho muito, muito, muito importante. Além disso, tem um outro gatilho mental também que eu gosto bastante, que é o gatilho da prova social, e que ele acaba estando muito relacionado à autoridade, mas ele é muito legal. E tem um exemplo para a gente ilustrar o gatilho de prova social, que é o seguinte: vamos supor que você está indo para um restaurante, você está assim, diante de 2 restaurantes. Um está com a fila dando a volta no quarteirão e o outro está vazio. Eu não vou perguntar em qual restaurante você iria, porque talvez você não queira pegar a fila. Mas eu vou te perguntar o seguinte: qual restaurante você vai achar que é o melhor? Então, galera, prova social é importantíssimo. E o que são provas sociais? Provas sociais é tudo aquilo que outras pessoas falam de positivo a respeito de você, ou do seu produto, ou do seu serviço. Então, isso tem que ser mostrado. Prova social acontece quando alguém indica você, tá? Você recebe uma indicação, você só já se configura numa prova social. Ou quando alguém te faz um elogio, e se possível, é importante que esse elogio seja registrado, tá? Então, por exemplo, vídeos de clientes elogiando um produto ou serviço seu é uma prova social. Ou repost, né, de postagens que um cliente seu fez consumindo seu produto, consumindo seu serviço, e te marcou, você vai lá e reposta, o cliente vai lá e reposta, né? Ou você vai lá e reposta, mostrando aqui ao cliente como está feliz, entendeu? Está mostrando para todo mundo como seu cliente está feliz. Outra prova social, depoimento escrito, também que você vê muita gente faz um print e coloca. Eu tenho vários depoimentos escritos sobre palestras, sobre treinamentos meus, eu tenho eles lá nos meus destaques, e eu vou começar a fazer uso muito maior, explorar muito mais esse material, porque isso é muito importante, tá? Todo tipo de... Eu já vi áudio, o pessoal publicar áudio que o cliente manda como prova social, e sim, isso é prova social. Porque a prova social, na verdade, nada mais é do que a amplificação do bom e velho boca a boca. E o boca a boca sempre foi o marketing com maior credibilidade que existe no planeta, tá, gente? Então,
Esse é o maior a forma de marketing. Então, eu acho esses dois os gatilhos mentais, talvez dois dos mais poderosos. Mas existem muitos outros, urgência, pertencimento, escassez, enfim, tem muitos. Mais uma vez falando aqui, galera, na mentoria eu explico muito mais, a gente tem uma aula só sobre gatilhos mentais, daí ajudo vocês também, cada um, a escolherem os melhores gatilhos mentais para vocês trabalharem no negócio de vocês. Tá? Então, olha, fiquem aqui, não vão embora, porque até o final, quando eu for apresentar, vai ter um presente especial para quem estiver aqui. Tá? Então, não saiam daqui não. Tá? Fiquem aqui, não vai demorar muito, eu acho que a gente tem aí mais uns 20, 25 minutos no máximo de aula. Tá? Então, galera, é basicamente isso. Tá? São muitos gatilhos mentais, não dá tempo da gente passar por todos eles, mas é importante que a gente conheça e explore, tá bom? Então, agora, se eu trabalho com vendas, se eu estou disposto a vender alguma coisa, e olha só, galera, olha só para não ficar uma dúvida, tá? Só para vocês não ficarem pensando que gatilhos mentais só servem para o que a gente vai postar nas mídias sociais ou no digital. Não, nada disso, mano. Gatilho mental é para a gente usar para tudo, no dia a dia. É um comentário que você faz. Gatilho mental, eu falo, por exemplo, de autoridade. Eu demonstro gatilho de autoridade. Por que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de vender para amigo ou vender para parente? Por quê? Porque será que eu estou transmitindo autoridade nos momentos descontraídos em que eu estou com meus amigos e com a minha família? Então, pensa que os gatilhos mentais, eu já digo logo que gatilho de autoridade é importante para todos os segmentos. Todos os segmentos de atuação. Alguns outros gatilhos não, são mais específicos, vão pegar melhor aqui nessa situação, vão pegar melhor naquela, mas a autoridade é para todo mundo. A autoridade de prova social é para todo mundo, tá? Então, assim, pensa no gatilho de autoridade não só quando você estiver escrevendo um post, não só quando você estiver botando uma foto sua de viagem para o exterior, porque isso te dá autoridade sim. Se você faz uma viagem bacana, a pessoa entende que você tem condições de pagar por uma viagem bacana. Se a pessoa pensa que você tem condições de pagar por uma viagem bacana, é porque você ganha o suficiente para pagar essa viagem bacana. Se você ganha o suficiente, é porque te pagam bem. Se te pagam bem, é porque provavelmente você é muito bom no que você faz, tá? Então, isso sim, são preconceitos. Tá? As pessoas têm esse tipo de preconceito. Precisamos usá-los ao nosso favor. A gente não vai forjar a viagem, a gente não vai forjar situações, mas tudo aquilo que nos confere autoridade a gente mostra, seja no virtual, seja no presencial, no pessoal. Agora, não adianta nada eu dominar as vendas se eu também não monitorar. É um dos erros que muitos vendedores e muitos líderes também de vendas cometem, é o de não monitorar, de não medir, não mensurar. E por conta disso, existem ferramentas chamadas KPIs. Você já ouviu falar em KPIs? KPIs, Key Performance Indicators, ou seja, indicadores-chave de performance. E existem vários KPIs, que eu vou falar também rapidamente aqui, mais uma vez, porque não dá para a gente aprofundar, né? A gente aprofunda na mentoria, a gente não consegue aprofundar detalhadamente todos eles aqui, mas eu vou falar o suficiente para que vocês consigam utilizar esses KPIs aqui esses 4 KPIzinhos aqui que eu estou colocando para vocês, tá? O primeiro deles é CAC. O que é CAC? Custo de aquisição de clientes. O que é isso? Quanto custa para mim adquirir cada cliente? Como assim, Shark? Exemplo, eu vou investir 10 mil reais este mês em campanha online, Facebook, Instagram, panfletagem, seja lá o que for. Beleza, gastei 10 mil reais ao longo desse mês. E ao longo desse mês, a partir desse investimento, quantos clientes efetivos eu consegui conquistar? 5 clientes efetivos. 5 clientes efetivos. Então, se eu gastei 10 mil para adquirir 5 clientes, qual é o meu CAC, meu custo de aquisição de clientes? Eu vou dividir os 10 mil pelos 5 clientes. Cada cliente custou 2 mil reais. Então, o meu CAC foi 2 mil reais. Diogo, 2 mil reais de CAC é muito ou é pouco? Depende. Depende. Sabe do que depende? Depende do LTV. O que é LTV? Esse segunda KPI aqui, KPI aqui. O que é LTV? Lifetime Value, ou valor pelo tempo de vida do cliente. E o que é que significa isso? Vamos lá.
Quanto tempo, em média, um cliente dura ou um cliente permanece com você? Vamos supor que você faça vendas recorrentes, não necessariamente todo mês, mas assim, você faça vendas frequentes e você me fale que pô, esse cliente ele passa, sei lá, em média 4 anos comigo. Né? Normalmente eu consigo ter uma retenção de 4 anos de cliente. E esse cliente me rende R$ 200 por mês, em média. Beleza. Então, 4 anos são 48 meses, tá? 48 meses vezes 200, eu vou usar uma calculadora aqui, porque eu estou fazendo isso tudo de cabeça, eu não quero falar o número errado. Então, 48 vezes 200 igual a R$ 9.600. Esse cliente me rende R$ 9.600. Ele custou 2.000 para eu adquiri-lo, ele me rendeu 9.600, então eu lucrei 7.600 com ele. R$ 2.000 foi caro? Não. Mas o fato de que eu faturei mais com esse cliente do que o que eu gastei significa que eu não devo trabalhar para reduzir o meu CAC? Lógico que eu devo. Eu devo buscar estratégias para que eu consiga reduzir cada vez mais. Se eu conseguir reduzir meu CAC de 2.000 para 1.500, excelente. Se cair para 1.000, maravilha, melhor ainda. Por quê? Porque se eu conseguir cair o meu CAC para R$ 1.000, os mesmos 10.000 que eu investi, ao invés de eu trazer de 5 clientes, agora eu vou trazer 10. Perfeito? Então, por isso que a gente faz a proporção CAC versus LTV. Tá? Esses KPIs são muito importantes. E para encerrar aqui essa parte dos KPIs, eu vou falar do NPS, Net Promoter Score. Gente, eu sou apaixonado por NPS, porque é tão simples, eu acho que pela simplicidade, é tão simples, mano, mas é tão efetivo, porque o NPS é o seguinte, é uma perguntinha que a gente coloca no final de uma abordagem, de um momento, da utilização de um produto ou serviço por parte de um cliente, e a gente pergunta para ele assim, ó, de 0 a 10, qual a sua probabilidade de indicar este produto ou esse serviço para um amigo ou familiar? Perceba uma coisa, eu não perguntei assim, que nota você dá para esse produto ou serviço de 0 a 10? Porque quando você fala isso, a pessoa não pensa muito, a pessoa... Quando você pensa assim, qual a probabilidade de você indicar para um amigo ou familiar? Quando você indica alguma coisa, você se compromete. Então, quando você fala para a pessoa, pede para a pessoa te dar uma de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar esse produto ou serviço para um amigo ou familiar? Cara, aquela pessoa tem que pensar direito e falar, cara, eu estou me comprometendo aqui. Tá? Então, ela não vai dar qualquer nota de forma leviana. Então, assim, de 8 a 10, a gente considera aquela pessoa como um promotor, né? Ou seja, uma pessoa que está promovendo, está disposta a promover o seu produto ou serviço. Entre 7 e 8, 6,5, 7 e 8, a gente considera neutro. E de 6 para baixo, a gente considera como detrator. Tá? É luz vermelha. Então a gente tem que manter o nosso NPS sendo monitorado o tempo todo. O meu NPS hoje, com o meu treinamento, ele está em 9,7. Graças a Deus, 9,7. Então a galera está gostando. Mas se ao longo de novas turmas, novos grupos que eu for pegando, esse NPS cair para 9,5, se cair para 8, mano, eu já vou acender uma luz vermelha. O que foi que eu fiz? Que eu errei? Onde foi que eu derrapei aí? Qual curva foi essa aí que eu derrapei, mano? Entendeu? Quando a gente mede, a gente consegue identificar pontos que a gente precisa melhorar, a gente volta para o bom e velho PDCA, tá bom? Então, assim, é fundamental. Quem não mede, não gere. Ok? Isso vale não só para o gestor, mas para o profissional também. De ver, eu preciso fazer, eu preciso gerir meus resultados. Então, essas são algumas das métricas. Tá? Existem algumas outras, né, que não dá tempo da gente falar na Masterclass, mas a gente consegue aprofundar mais, sim. Mas fiquem atentos para isso, pesquisem. Tá? Eu devo fazer alguns conteúdos relacionados a KPI, sim, tanto no meu site como no meu perfil lá no Instagram. Tá? Então, fiquem atentos, porque é possível, provável que venha conteúdo novo aí fresquinho em breve sobre esse assunto. Tá? Mas vamos lá, vamos em frente. Cadê? Às vezes eu me atrapalho nos controles aqui, tá? Porque tem que controlar a live, tem que controlar o slide. Então, às vezes, eu me atrapalho.
Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Vamos lá. E vamos falar um pouquinho sobre abordagem de venda, tá? Agora chegando perto aqui da reta final. Falar um pouquinho sobre abordagem de venda. Aqui é um capítulo à parte, né? A gente tem 7 etapas aí no processo de venda, desde o planejamento, a abertura, e dentro da abertura a gente tem que utilizar o rapport para poder fazer a conexão. A partir daí a gente entra na sondagem. Uma vez sondado, coletado, eu acho muito engraçado que o pessoal fala muito quando eu faço a analogia dos tubarões com vendas, as pessoas usam muito o termo agressividade. Agressivo. Mano, o tubarão é o rei da sondagem. Você tem ideia, para um tubarão promover um ataque, olha só, ele tem uma linha lateral que contorna todo o corpo dele na lateral. O nome dessa linha lateral é linha lateral. E essa linha lateral, ela permite que o tubarão tem 7 sentidos, tá? Nós temos 5, eles têm 7. Além do olfato, paladar, tato e visão, né, os 5 comuns, eles têm outros 2. Um deles, esse primeiro que eu vou falar agora, são essas linhas laterais. O que essas linhas laterais permitem? Permitem que o tubarão sinta vibrações na água. Então, qualquer vibração na água que ocorra, qualquer tremedeira, uma pedrinha caiu, alguma coisa se mexeu, o tubarão percebe e já direciona a atenção para aquela direção. Por isso que se fala muito. Se você estiver no naufrágio, ou se você estiver nadando em alto mar ou em águas relativamente profundas, não fica se debatendo muito. Porque se você se debate muito, você vai chamar a atenção, sim, vai ter tubarões em volta. Sempre tem, tá? Sempre tem tubarões em volta. Não necessariamente são perigosos, tá? Normalmente não são, mas vai despertar a curiosidade deles, ok? Isso é fato. E aí o tubarão vai ficar curioso. E aí ele já vai acionar um outro sentido que nós também não temos, que são as ampolas de Lorenzini, que são os furinhos que ele tem na ponta do focinho, que permitem que eles captem ondas elétricas, tá? E essas ondas elétricas, elas são emitidas pela contração muscular, pelas contrações musculares. Você tem ideia, o tubarão consegue perceber as ondas elétricas emitidas pela contração muscular do batimento cardíaco de um peixe. Então ele já percebe que tem coisa ali. Olha como ele está sondando. Então ele percebeu o movimento, ele usou as ampolas de Lorenzini e percebeu, não, ali realmente tem alguma coisa se movimentando, pode ser comida. Então ele vai naquela direção. Até que o seu olfato perceba se por ali tem cheiro de sangue, ou se por ali tem cheiro de óleo. Por quê? Porque alguns dos peixes que os tubarões preferem comer, como o atum, por exemplo, de barbatana amarela, que é um dos pratos preferidos de boa parte das espécies de tubarão, eles liberam muito óleo na água. Então, ele vai sentir o cheiro do óleo, vai sentir o cheiro do sangue, até que aquela possível potencial presa, ou potencial cliente, entre no campo de visão do tubarão. E aí ele vai, com a visão, tentar perceber, porque ele está usando todas essas ferramentas, esses sentidos, para tentar identificar. Aquilo ali é comida? Pergunta que está na cabeça dele é isso, aquilo ali é comida? Então, o cheiro parece ser de comida, mas ele ainda não tem certeza. A vibração, as ondas elétricas podem ser de comida, mas ele ainda não tem certeza. Então ele vai entrar na visão. E na visão ele vai lá tentar perceber e pode ser que aquilo aí tenha um formato, cara, não estou conseguindo identificar direito o que é isso aí. Às vezes a água está meio turva, né? Como em Recife acontece muito, aquela água turva, fim de tarde, início da manhã, que quando o cara não deveria entrar na água, mas entra, de teimoso. E aí o tubarão ainda não percebeu que às vezes ele dá um esbarrão, usa o tato, ó, dá uma esbarradinha para ver, será que isso aqui é comida, vai se comportar como presa, não vai? E às vezes nada acontece, e o tubarão não conseguiu perceber ainda, não decidiu se é comida ou não, ele vai para o último recurso que ele tem, que é o paladar. Ele vai dar uma mordida exploratória. E a mordida exploratória é justamente o que mata pessoas em Recife e em alguns outros lugares. Quando ele percebe que aquilo não é comida, ele larga e vai embora. Se for comida, ele termina o serviço. Por isso que os seres humanos, normalmente, eles largam. Né? Eles largam e vão embora, porque a gente eles não gosta da nossa carne. A gente tem um gosto ruim para eles. Então, a agressividade, ela está pautada em inteligência, mano.
Então, assim, sondar como se não houvesse amanhã, perguntar, perguntar, perguntar. Existem vários tipos de perguntas que a gente pode construir um caminho até chegar no que a gente quer, no que a gente precisa realmente saber. Então, existem as perguntas certas. As perguntas certas vão te levar ao melhor resultado. As perguntas erradas vão te fazer fracassar naquela abordagem de vendas. E aí, uma vez a gente perguntou, a gente vai lá fazer a apresentação do produto. E quando eu vou apresentar um produto, eu preciso apresentar um benefício. Isso é que é o maior erro. Pessoas erram por apresentarem produtos. Eu não posso apresentar um produto, eu tenho que apresentar um benefício. O que ele vai fazer para você? Tá? Eu vou te apresentar o que aquele produto, que sensação que aquele produto vai te dar, ou que facilidade na sua vida aquele serviço vai te conferir, ou que economia aquele produto vai te dar, ou que vantagens aquele produto vai te dar. E a partir daí, uma vez apresentado o benefício, que eu vou falar dos pontos fortes desse produto, o que ele tem de melhor que os outros, para, por fim, no final, muitas vezes, quando demandado, eu vou falar sobre aspectos técnicos, características técnicas desse produto ou desse serviço. E muito vendedor erra porque começa do caminho errado. Começa das características, falar das vantagens, para por último falar do benefício. Não, não vai dar tempo. O cliente foi embora. Você não falou benefício nenhum. Fala primeiro do benefício. Só que aí vem aquela famigerada objeção. O cliente vai lá e manifesta aquela objeção. O que vocês acham de objeção? Vocês gostam de objeção? Vocês tremem nas bases com objeção? Vocês sentem falta de paciência com objeção? Gente, objeção é a coisa mais simples do mundo, tá? Só que primeiro a gente tem que ter uma noção muito importante. Bom, eu não vou perguntar se alguém aqui já mergulhou com tubarões, tá? Ou se alguém aqui já teve um encontro com um tubarão debaixo d'água. Talvez sim, talvez não. Mas, o que vocês acham que uma pessoa deve fazer? Por exemplo, você está no fundo do mar, você está lá nadando, mergulhando, tá lá embaixo, e de repente você vê que vem um tubarão na sua direção. O tubarão está vindo na sua direção e com intenções duvidosas, né? Ele está com a boca meio aberta e está pronto para um ataque, um possível ataque, talvez para uma mordidinha exploratória. O que é que você faz? O que as pessoas fazem? Eu já vi todo tipo de resposta. Sai correndo. Uma coisa muito importante de ter em mente numa situação como essa é o seguinte: se você se comporta como presa, o tubarão vai te tratar como presa. Tá? Então, a gente não deve fazer isso. Então, a primeira coisa, eu não devo dar as costas. Assim como eu não devo nunca dar as costas para um cliente. Eu devo encarar de frente aquela objeção. Tá? Então, eu nunca devo dar as costas para o tubarão. Eu tenho que, se eu for me afastar, eu tenho que me afastar assim. E no momento que ele vem até mim, eu não devo tentar dar soquinho no focinho dele, porque é mais fácil ele comer a minha mão do que eu conseguir acertar o focinho dele. E o que eu tenho que fazer é uma manobra que a gente chama de redirecionamento. O que é isso? O tubarão vai vir na minha direção, quando ele chegar próximo, eu vou com as minhas mãos pela lateral dele, eu vou redirecioná-lo e quando ele terminar de passar, eu faço um carinho. Se ele voltar de novo, eu redireciono de novo e faço um carinho. Até que ele desista. O que foi que eu fiz aqui? Primeiro, eu entendi. Eu não posso tentar agredir esse tubarão, porque eu entendi. Cara, eu estou na casa dele. Estou na casa dele. E ele é um tubarão. Ele acha que eu sou comida. Beleza, se eu fosse um tubarão, eu também acharia que era comida. Então o que eu estou dando aqui para ele? Mano, eu não sou comida, mas eu sou seu amigo. Ó, carinho. Eu não sou comida, mas eu sou seu amigo. Carinho. E é a mesma coisa com a objeção. Temos aqui 3 etapas para lidar com objeção. Primeira das etapas é entender. O cliente manifestou uma objeção. Tá caro. Tá caro é a objeção que mais aparece, né? Putz, tá muito caro para mim e tal. Primeira coisa que eu tenho é que entender. Ou seja, eu não posso rebater uma objeção logo de ligado. Não posso dar um murro na focinha do tubarão. Eu não posso tentar rebater. Não tá caro não, pô. O nosso produto é o melhor do mercado, tá? Eu tenho um padrão de qualidade altíssimo, o preço está coerente. Não. Primeiro eu preciso entender. Seu amigo, tá caro em relação a quê? A primeira resposta que eu dou para qualquer objeção é uma outra pergunta. Eu tenho que retroceder na minha negociação e recomeçar uma nova sondagem. Só que dessa vez eu vou sondar a objeção. Então tá caro em relação a quê? Quando eu pergunto isso está caro em relação a que ele vai me dar, tá caro porque o seu concorrente está mais barato.
Tá tanto. Aí a próxima etapa é eu acolher. Entendi. Aí eu tenho que... O que é o acolher? Bom, com as informações que eu dei para ele, eu também, se eu estivesse no lugar dele, acharia que o meu tá caro porque o do concorrente tal, que para ele, aos olhos dele, pode parecer similar, tá mais barato. Então faz sentido, eu estou acolhendo a objeção dele. Faz sentido ele achar que realmente o meu tá caro, porque a referência que ele tem é o meu concorrente mais barato. E agora vamos alinhar. Olha só, entendo, e realmente faz sentido, né? Você comparar, você achar que está caro, porque o desse concorrente ele realmente está mais barato. Agora, deixa eu lhe explicar qual a razão e quais são as diferenças. E aí eu vou explicar que o que eu tenho de benefícios para entregar para ele é um pacote muito maior percentualmente do que o percentual em que o meu preço é maior do que o dele. Então, vamos supor, para isso aqui de custo a mais, eu estou entregando isso aqui de benefício a mais. Entendeu? Com tranquilidade, respeitando num clima tranquilo, ameno, e o cliente vai compreender. Vai falar, caramba, realmente faz sentido e tal. A tendência é que ele aceite. Tá? Então, assim, o caminho que eu vou escolher para contornar e para argumentar vai estar diretamente relacionado ao motivo dele ter manifestado aquela objeção. Perfeito? A gente vai exercitar isso bastante mais para frente, sim, vamos ter bastante oportunidade de fazer testes inclusive. E, logicamente, depois a gente vai partir para um fechamento, né? Fechamento matador. E eu gosto muito, gente. Normalmente o cliente manifesta tá, alguns sinais, né, de fechamento, né? Tipo, quando ele fica em silêncio, já terminou de falar tudo, ele fica em silêncio normalmente, ele está em silêncio porque ele não tem mais dúvidas. Ou quando ele começa a perguntar detalhes, assim, do tipo prazo de entrega, garantia, suporte. Isso aí já é um forte indicativo de que ele já está lá na frente. Ó. Ele já está perguntando detalhes de quando ele já estiver usando o produto. Ou então, eu até fiz um post esses dias sobre isso, quando ele começa a fazer referência de propriedade. Né? Então, tipo, pô, e quando eu estiver lá, né, na minha festa e o pessoal for comer esse bolo tal, será que ele vai render o suficiente? Ou quando eu for precisar ligar pro call center, o pessoal vai me atender rápido? Olha, quando eu for ligar. Né? Se eu comprar e precisar ligar, quando eu for ligar, quando eu precisar de ajuda, quando eu tiver... Putz, e esse bairro aqui, no fim de semana eu vou ter tranquilidade para acordar mais tarde ou vai fazer barulho? Ele não falou, olha, nesse bairro aí faz barulho de manhã? Você não. Perguntou, eu vou conseguir dormir até mais tarde ou porque eu me incomodo com barulho ou vou ficar ouvindo barulho? Ele já está fazendo perguntas, mas já manifestando propriedade. Ou então, às vezes, ele comenta com alguém que está do lado, ou parceiro, ou esposa, ou um colega de trabalho. Pô, então a gente pode. Aqui a gente faz assim, assim, assim. Olha, aqui a gente faz assim, assim, assim. Entendeu? São sinais. O cliente pontuou disso, você já falou, olha, conduzir para o fechamento. Não perde o tempo. E eu gosto muito, existem várias técnicas de fechamento. Eu vou apresentar uma aqui, que é a pergunta dupla de resposta única. O que é isso? Nunca conduza para um fechamento, desculpa, fazendo uma pergunta que o cliente possa responder com sim ou não. Nunca faça isso. Conduza para uma pergunta de múltipla escolha. O senhor prefere a entrega no período da manhã ou da tarde? O senhor prefere pagar no cartão, Pix, ou... Hoje em dia, cartão e Pix, né? E o boleto. Cartão, Pix ou boleto. Você vai querer de que cor? Vão ser quantos desse e quantos desse? Vão ser quantos de cada um? Né? Percebeu? Perguntas que não gerem a possibilidade. Isso não significa, tá, gente, nenhuma estratégia de hipnose para que obrigue o cliente a tomar a decisão que a gente quer. Não. Mas a gente aumenta a probabilidade de sucesso. Tá? Eu não posso dar a ideia do cara dizer não. Não sei, deixa eu pensar. Nossa, você vai querer quantos de cada um? Né? Vai querer o vermelho ou o azul? Né? Qual foi o modelo? Qual é o modelo que você escolheu? Qual foi o modelo que você escolheu? Aquele ou aquele? Perfeito? Pode ser duplo ou triplo. Perfeito, galera? É basicamente isso. E para fechar, né, o conteúdo, eu queria dar esse bônusinho aqui.
de falar um pouquinho sobre o WhatsApp, né? O WhatsApp é um... Será que eu consigo mudar a direção? Não consigo. Eu vou mudar aqui a visualização. Acho que melhora, né? Para não ficar na frente. Quando a gente está negociando pelo WhatsApp, que hoje é muito comum, tem muita gente que não quer falar por telefone, tem gente que não quer falar presencial, tem gente que só quer falar pelo WhatsApp. Então, assim, galera, alguns cuidados importantes, tá? Para a gente negociar pelo WhatsApp. Cuidados muito importantes. Primeiro, personalizar. Galera, nada de spam pelo WhatsApp. Esquece spam. Mensagem, bom dia, amigos. Amigos não. Bom dia, seu fulano de tal. Tudo bem? Como estão as coisas? E aí faz um link, um gancho com algum contato anterior que tenha feito. Pô, e deu certo aquilo que você tentou fazer? Como foi de viagem? Como está a família? Como estão seus filhos voltar às aulas? Tenta trazer algo de contatos anteriores. Claro, se não for um contato anterior, se for um contato frio, você chama pelo nome e aí você não tem nenhuma referência a dar, você pode falar de onde você conhece, onde você conseguiu o nome dessa pessoa, quem te indicou, quem te recomendou, de onde veio aquele nome, se apresenta, mas falando com a pessoa, seu fulano, tudo bom, prazer, tal, me chamo Diogo, etc, etc, etc. Muitas vezes a gente tem uma situação onde o cliente é quem entra em contato conosco, né? A gente tem um link no site, no Linktree, no Instagram, para a pessoa entrar em contato com a gente para tirar uma dúvida, beleza? Então tem gente que já manda mensagem perguntando quanto custa não sei o quê, quanto é o serviço, quanto é isso, quanto é aquilo, também é muito comum. Então, galera, quando isso acontecer, não manda direto o preço de cara, tá? Não é para ficar escondendo o jogo, escondendo o preço, não. Tá? Mas quando a pessoa, eu tô falando de WhatsApp, tá? Quando a pessoa já chega perguntando preço, comece a fazer perguntas de personalização. Pô, tudo bom? Tá, bom, que bom, obrigado por ter entrado em contato, que bacana. Deixa eu entender um pouco melhor, te conhecer, fazer algumas perguntas para eu entender um pouco melhor a sua demanda, porque a gente trabalha aqui de maneira personalizada, então eu quero entender um pouquinho do seu cenário, do seu momento, para poder te passar um valor preciso, tá bom? Me fala aqui, aí você vai fazer uma sondagem, né, de acordo com o seu produto, com o seu negócio. Tá? Então, assim, não sai mandando logo todo o material de vez. Olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, deixa o cliente falar. Faz as perguntas, uma vez perguntado, uma vez respondido, pronto, seu fulano, olha só, é isso aqui, o serviço é esse, o produto é esse, assim, 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 assado, e o valor vai ficar desta forma. O senhor aí já emenda com uma pergunta. Se for um serviço, o senhor prefere no turno da manhã ou no turno da tarde? Você termina sempre com uma pergunta de múltipla escolha. Não simplesmente manda as informações e deixa lá. Termina sempre com uma pergunta e uma pergunta de múltipla escolha. O senhor prefere assim ou assim? Então, encontra dentro do que você mandou para ele, do que você vende, algo de múltipla escolha. Quando a gente está na mentoria, eu consigo ouvir o seu negócio exatamente, aí eu consigo pontuar precisamente para o seu negócio ali, para o seu momento, o que é, tá? Mas assim, acho que deu para entender, né, que você tentar buscar, deixar aquela pergunta no ar para poder a conversa seguir, tá? E aí, e outra coisa, tá? Focando sempre no objetivo. Por que isso, focar sempre no objetivo? Porque, nesse caso, o objetivo daquela conversa no WhatsApp pode efetivamente ser fechar um negócio. Né? Como acontece, minha esposa é fisioterapeuta, ela dá aula online e aula presencial, e ela fecha a maioria, 95% dos tratamentos que ela fecha são via WhatsApp, não tem conversa, ela vai ouvir a voz da cliente quando chega no dia de atender, tá? Então, mas existem outros negócios, onde a gente trabalha com inbound ou com outbound, e a gente faz um primeiro contato ativo, nós fizemos um contato com aquele cliente, ou porque ele se cadastrou, ou porque realmente a gente está fazendo prospecção ativa, e o objetivo daquele contato é agendar. Então, eu vou usar aquele contato para agendar. Eu não vou tentar vender ali, eu vou me manter focado, tá? E, galera, trabalhar também com ultimatos. O maior terror de quem vende pelo WhatsApp é o vácuo. Ou seja, você mandou as informações, fez a pergunta e o cliente sumiu. Sumiu. Não reparou de responder. E aí você mandou a pergunta e o cliente não respondeu mais. E aí? O que eu faço? E agora? O cliente parou de responder. Aí a gente tem que usar a técnica do ultimato. Eu gosto de chamar essa técnica de ultimato. O que é essa técnica do ultimato? É elaborar uma mensagem mesmo para o cliente, falando assim, seu fulano, tudo bom?
Eu te mandei aquela última mensagem no dia tal e você não me respondeu mais. Né? Eu te perguntei e você parou de me responder, você não me respondeu mais. Você ainda tem interesse em dar continuidade a essa conversa? Você ainda tem interesse em conhecer melhor esse produto ou serviço? Ou você ainda tem interesse em contratar, porque eu estou fechando os meus horários desse mês e eu tenho poucos horários disponíveis para esse mês, senão só vou ter para o próximo. Tá? Eu usei até um gatilhozinho de escassez aí, eu uso bastante. Tá? Fazer mesmo, porque quando você fala assim, olha, eu te mandei a pergunta, você não me respondeu. Cara, não é falta de, você não está fazendo nenhuma falta de educação, você não está sendo indelicado, mas a pessoa, em muitos casos, se sente constrangida. E eu já recuperei muito processo assim. A pessoa, não, desculpa, cara, porque eu tropecei, bati a cabeça, meu óculos caiu no chão, meu periquito se engasgou, e retoma. E às vezes a gente fecha. Tá? Se ainda assim o cliente não deu mais notícia, não respondeu, desapega. Desapega e pratica o amor ao próximo. Você sabe o que é o amor ao próximo? Ó, próximo, 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 próximo. Beleza? Não se rebaixa, não insiste. Persistência é diferente de insistência. Tá? E é uma ferramenta importantíssima que nós temos para usar ao nosso favor. A persistência. Beleza, galera? Agora vamos aprofundar isso aqui. Estamos chegando ao fim. Agora eu quero realmente fazer aqui, apresentar para vocês aqui uma coisa muito bacana que eu criei, tá? Que é uma mentoria em vendas Shark Attack. Mentoria de vendas Shark Attack. Tá? Eu criei essa mentoria para vocês, para todo mundo que trabalha com vendas. Era algo que já tinham me pedido há muito tempo, onde eu condensei tudo do Shark Attack, dos meus treinamentos. E vão ser 8 aulas, tá? 8 aulas que eu vou fazer através dessa mesma ferramenta aqui, desse mesmo recurso, porém vão ser aulas fechadas, ok? É via plataforma Hotmart. Por que Hotmart? Porque no momento em que lança uma aula, a aula vai acontecer ao vivo, mas assim que ela terminar, ela vai ficar salva na Hotmart, na plataforma Hotmart, e para cada uma dessas 8 aulas, vocês vão ter também 8 documentos entregáveis, que são planilhas, tabelas, para vocês preencherem de acordo com o negócio de vocês. Tá? Então isso vai acontecer. E além dessas 8 aulas, com esses 8 documentos relacionados a essas aulas, nós vamos ter também outras 8 lives, que vão acontecer normalmente nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, tá? Aonde nessas lives vai ser microfone aberto para vocês entrarem e me perguntarem o que quiserem, adaptar todos esses conceitos aqui ao negócio de vocês, à realidade de vocês, tá? Então vocês vão poder ver de maneira personalizada isso, a gente vai bater papo, conversar. Além disso, a gente tem uma comunidade, um grupo VIP no Telegram, onde vocês vão poder mandar dúvidas, a gente vai trocar ideias, eu vou mandar conteúdos, vou mandar materiais. Então, só para vocês terem ideia, os temas, né, desses 8 módulos, né? Eu vou ler aqui para não faltar nenhum, né? A gente vai falar, a gente vai falar aqui sobre todo esse processo aqui de definição de metas, como definir as metas de vocês, como trabalhar em cima dessas metas, a definição da persona, que a gente vai poder apurar, aprimorar bastante isso, definição dos canais de vendas, se você é inside sales ou é field sales, se você é inbound sales, é outbound sales, então toda a definição, como definir os canais de venda para você atuar. Vamos ter aula sobre gatilhos mentais, falar sobre funil de conteúdo também, para você poder explorar melhor as mídias sociais ao seu favor. Vamos fazer uma introduçãozinha ao tráfego pago também, como usar aí, botar de repente uma grana aí no Instagram para poder dar uma impulsionada aí em determinados conteúdos, como fazer isso da maneira correta. Vamos falar sobre funil de vendas e ferramentas de CRM também, como trabalhar o funil de vendas e como usar ferramentas de CRM ao nosso favor. Inclusive, existem ferramentas gratuitas. Falar sobre métricas e KPIs, tá? Então, dissecar aí essas métricas e KPIs. Falar sobre as etapas da venda passo a passo. Então, falar sobre o planejamento, como fazer o planejamento de vendas, como fazer a abertura, como praticar o rapport, né, dentro da venda, como fazer sondagem, tipos de sondagem, existem técnicas de sondagem, vai aprofundar nessas técnicas. Depois, formas mais arrebatadoras para se fazer a apresentação, formas de contornar a objeção, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse contorno de objeções aqui com exemplos, e vamos praticar depois dessas objeções na nossa live de quarta-feira.
técnicas de fechamento, vendas sustentáveis e, por fim, orientar como montar um playbook de vendas, que é como se fosse o seu próprio guia de vendas para aquele produto, para aquele serviço que você vende. Então, assim, galera, tá muito completo, tá muito legal. E olha só, o custo que está saindo é o seguinte, ele está de R$ 997 por apenas R$ 647. Vocês têm um ano de acesso, ou seja, a gente tem a aula fica gravada lá por um ano, entendeu? Ou seja, dá para, como é plataforma Hotmart, vocês podem parcelar em até 12 parcelas de R$ 63,04. Ou seja, mais barato que uma pizza, mano. Mais barato que uma pizza. E tem uma surpresa especial. Eu falei que ia ter um presente especial para quem estivesse aqui, que é o seguinte. Esse carrinho vai estar aberto até domingo, tá? Às 23h59. Porém, quem adquirir, quem se inscrever nesse curso, nessa mentoria hoje, até às 11h59, além de tudo isso, vai ter também uma reunião exclusiva individual comigo, tá? Então, eu vou me encontrar com você sozinho, com um horário que a gente vai combinar juntos, tá? Eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, você vai passar o telefone, eu vou entrar em contato com você e vamos agendar um horário onde vamos conversar juntos, sozinhos, só nós dois, tá? Então, você vai decidir se essa conversa vai ser no começo, ou vai ser no meio do processo, ou vai ser no final do processo. Então, quando vocês entrarem, vocês vão fazer a inscrição, tá? Eu vou colocar o link, eu vou mandar o link para o grupo agora, tá? Quando terminar essa masterclass aqui, eu vou enviar o link para o grupo e entrando lá, vocês vão clicar no botão, vão fazer a inscrição e aí já vão receber o acesso à área lá da Hotmart, onde vai ter lá a introdução. Lá na introdução vocês vão ver já o cronograma de todas as aulas e de todas as lives também, o link para já entrar no Telegram, ok? E a primeira aula já vai ser na segunda-feira, mas lembrando, não pode participar da aula ao vivo, não tem problema nenhum, tá? Porque o conteúdo vai estar todo lá, é um curso online, que vai ficar com vocês por um ano, beleza? Então, vou esperar vocês para a gente passar aí esse um ano conversando sobre vendas, botando para quebrar, arrebentando, tá? Aprendendo bastante e principalmente evoluindo, porque é para isso que a gente está aqui. Eu criei o Shark Attack pensando nessa única palavra, evolução. Vamos evoluir em vendas. Estou contando com vocês. Quero desejar uma excelente noite, um excelente final de semana para todos vocês e ótimas vendas. Um forte abraço, galera. Tchau, tchau.